Bem Bolado TV. Salve, salve, Bem Bolado TV, mais um Jornalisticando no ar. E olha, alguns dias atrás eu já andei observando nas redes sociais que algumas pessoas estão se manifestando a favor dos militares, para que os militares entrem no poder. E como essa semana, no dia 1º de abril, a gente vai completar 50 anos dessa desgraça política que aconteceu no Brasil, eu decidi comentar um pouquinho, mas só um pouquinho porque eu não sou historiador. Então vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu e o porquê que algumas pessoas ainda insistem que esse é o melhor caminho, sabendo que não é. Uma das coisas que aconteceram em vários pontos do país foi a Marcha da Família com Deus. O que é a Marcha da Família com Deus? Hoje ela é uma situação assim, o cara sai de casa, não tem ideia do que tá fazendo, coloca uma roupinha bacana, um óculosinho, algum acessóriozinho da moda e vai gritar, ou no caso da marcha, rezar, né, em prol daquilo que ele não tem ideia do que é. Mas o que ele pensa? Ah, vai que tem uma gatinha lá, vai que tem alguém que eu conheço. A finalidade de hoje, ainda bem, que é essa. Eu digo ainda bem por quê? Porque eu sou totalmente contrário a essa Marcha da Família com Deus. Porque na época, essa Marcha da Família com Deus, ela foi esquematizada, então ela foi uma das armas que juntou milhares de pessoas rezando para cair o governo da época, que era o João Goulart, que era um governo de esquerda. Você sabe que quem beneficia o povo geralmente é contrário aos burgueses, então essa marcha foi idealizada pelos burgueses, pelos militares e pela Igreja Católica, para manipular o povo e não para fazer o bem. Que fique bem claro. Então você que está saindo de casa para fazer isso, que você pelo menos saiba o que você está fazendo. Você está apoiando algo errado. Porque a partir do momento que os militares ganharam o poder naquela época, eles nada mais, nada menos sucatearam tudo. E uma das coisas as quais foram sabotadas foram as universidades, velho. Você tem ideia? Mas é extremamente fácil entender. Por quê? Porque os universitários, os professores tinham consciência de que o que os militares pregavam não era legal, não era bom para a nação, e sim para uma classe de pessoas apenas. E qual é a classe? Só um pouquinho. E essa liberdade fiscalizada que a gente tem no mundo de hoje é um luxo perto do que as pessoas viveram naqueles 20 anos. A censura, você não tinha o direito de falar. E o engraçado de tudo isso é que os meios de comunicação, os donos dos meios de comunicação, apoiavam os militares, apoiavam a censura. E como os jornalistas iriam trabalhar? Eles não tinham como. Por quê? Porque nessa época era proibido falar. Era proibido pensar. E esses 20 anos sem pensar prejudicou muito o Brasil. Além de sucatear a educação, muitos dos problemas que são considerados hoje no país algo extremamente difícil, são coisas que aconteceram a partir da ditadura. Por exemplo, as favelas, as periferias, os lugares os quais sofrem preconceitos e divergência de ideias. Alguns apoiam, outros não, alguns acham maravilhoso, outros acham um câncer dentro do Brasil, mas enfim, o que importa é que isso surgiu dentro do país a partir dos militares, que centralizaram tudo para eles e para as burguesias e deixaram o povo nas periferias. Os exércitos possuem suas bases no meio da cidade, como se isso fosse bom para a cidade, o qual não é, porque você passa na frente do exército, nós vemos soldados segurando fuzis na frente da casa de coronéis, na frente da casa de sargentos, tenentes, cuidando a propriedade individual e não coletiva da nossa nação. Eu, graças a Deus, não servi e não me sinto menos cidadão por isso. Ao contrário, eu me sinto muito mais cidadão, até porque eu me dediquei a estudar. Ao invés de ficar cuidando casa de sargento, ao invés de ficar carpindo lote para tenente, eu resolvi ir para a universidade e me formar e ter um senso crítico para poder entender até o que vocês fizeram no passado. E eu entendi. E o que eu entendi é o seguinte, que o militarismo não presta para a nossa sociedade. Por que que não presta para a nossa sociedade? Porque ele só trouxe prejuízo. E é isso que você quer? Você quer a imposição ou a sugestão? É o caminho do bem e não o caminho da repressão. O caminho do bem.